Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu sou Wanderley Nunes e hoje eu quero falar sobre uma igreja acolhedora. Sabemos que a igreja, assim como a gente fala muitas vezes, né, dos políticos, os políticos, eles vêm do povo. Ou seja, quer queira ou não, os políticos são retratos do povo. Retratam o que o povo, na sua maioria, tem sido. Assim também a igreja. A igreja absorve, ela é uma sociedade que absorve a sociedade macro, qual todos nós vivemos. E ela, como sendo uma sociedade, as suas coisas boas, suas qualidades, suas virtudes e tem seus defeitos. E outra coisa muito importante que eu quero falar sobre a igreja, as pessoas de fora, quando vê algum problema, crucificam, não, mas não dizem que a igreja cristã não serve a Deus. Pois é, mas só que a igreja, mais uma vez, feita de pessoas. E as pessoas têm suas dificuldades, suas fraquezas. Na verdade, a igreja está sendo trabalhada. As pessoas estão sendo trabalhadas e nunca estão prontas e acabadas. Elas precisam continuar sendo trabalhadas. As pessoas têm sentimentos e por terem sentimentos, paixões, nos deixamos levar muitas vezes por situações das mais diversas. Então é isso que acontece. Nós não podemos fugir disso. E é por isso que o Evangelho de Jesus fala da graça de Deus, que é o favor imerecido, ou seja, as pessoas quando se achegam a Jesus, recebem a bênção da salvação por aquilo que Jesus fez por elas, quando elas creem, no caso, quando se crê em Jesus, é salvo, todos os benefícios da cruz vêm sobre a pessoa, inclusive os méritos de Cristo. Por isso que depois que você se torna um em Cristo, ou com Cristo, não é correto você dizer que não é mais merecedor de nada, que você não tem direito a nada, porque agora o Espírito de Deus está fazendo morada na tua vida. 1 Coríntios 6,19 diz que você é templo do Espírito de Deus. Põe aí, Lourinho, 1 Coríntios 6,19, que diz que você é templo do Espírito de Deus, que Deus habita em você. Então, se Deus habita na tua vida, está com você, você não é mais desgraçado, pobre, miserável, você está do lado, está com aquele que tem todas as bênçãos para você e está na tua vida. Eu tenho uma passagem aqui que retrata muito bem o que é o ser humano. Retrata também a obra de Jesus, o poder de Jesus e o lado falho nosso como igreja. E uma das questões mais recorrentes é que nós acolhemos muito pouco as pessoas. É interessante, às vezes, que nós acabamos uma reunião, um culto, e tem visitantes, a gente fica lutando, né, para levar o evangelho para outras pessoas, para que alguém esteja no culto. Mas quando alguém está no culto, e sobretudo se não foi eu que chamei, que levei, eu não dou atenção à pessoa que foi levada por outra, por um outro irmão da igreja. Então acaba o culto, eu não estou nem aí, não vou lá falar com a pessoa, não digo para ela seja bem-vinda, né? Acabou o culto, se eu falar com ela, né, passo por ela, falo rapidamente e vou embora. Quer dizer, não acolho a pessoa. Quando que eu já estou sendo beneficiado com aquela palavra, com aquele entendimento, com aquele conhecimento, e parece com o meu gesto que eu não quero que o outro seja. Parece que eu estou até com ciúme dele estar ali e que parece que vai tomar meu lugar. E não é assim que funciona. A igreja, nós como igreja do Senhor, temos que ser acolhedores, receptivos a toda e qualquer pessoa que adentre o prédio do local do culto. Aí eu tenho um texto aqui, em Marcos 2, que diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. No versículo 29, fala claramente que a casa era a casa de Pedro, de Simão Pedro e André. Saindo eles, versículo 29, da sinagoga foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão Pedro. É tanto que a sogra de Pedro estava doente, Jesus a curou. E aí lá no capítulo 2, diz que soube que ele estava em casa, em Cafarnaum, era a casa de Pedro. Versículo 2 diz: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então muita gente, pelo que Jesus fez, está aqui no capítulo anterior, milagres, curas, bênçãos, aí foram atrás de Jesus. O que é interessante, nós temos essa tendência
de buscarmos apenas o benefício. É melhor eu ser beneficiado, ser curado, prosperado, ao nosso entender, ao entender da humanidade, é melhor eu ser beneficiado do que eu ser mudado. Quando que para o Evangelho o melhor é que eu seja mudado, que eu seja transformado, é melhor do que eu ser curado. Porque a cura me trará um benefício físico, sim, mas não me trará um benefício da alma, de mudança de vida perante Deus. O bom seria que acontecesse as duas coisas acontecessem quase que simultaneamente. A cura do corpo, mas a cura da alma. Mas antes da cura do corpo, deve vir a cura da alma. E aí o texto diz que 4 homens levaram um paralítico. E eles chegaram lá e queriam participar do culto e não podiam, porque a casa estava cheia, lá fora também estava gente pelo lado de fora, e eles não podiam chegar até Jesus, porque aquelas pessoas que tinham visto Jesus fazer milagres, queriam também milagre, queriam cuidar das suas próprias coisas, dos seus próprios desejos, e por isso não deixavam aquela pessoa claramente necessitada, que era o paralítico, que estava sendo levado por aqueles 4 homens. Disse, não, eu não vou dar meu lugar para ninguém. Pessoas que estavam em situação muito melhor, eu não vou dar o meu lugar para esse homem, não. Você está entendendo a situação? E é interessante que aqueles 4 homens tinham algo muito importante, eles tinham uma certeza, Jesus podia resolver o problema. Agora, 2 questões importantes aqui. Nós vemos um grupo de pessoas, que é o grupo maior, interessado em si próprios, que eram as pessoas que estavam ali na casa de Pedro, e um grupo menor, de 4 homens, que estavam interessados em ajudar outra pessoa. Já pensou que coisa? O grupo maior era um grupo passivo. Eles ficavam ali fora assistindo e esperando acontecer alguma coisa ou eles se beneficiarem. O grupo menor, que estava levando o homem diante de Jesus, era um grupo ativo, de uma fé viva, que quer abençoar a vida do outro, que quer que o outro seja transformado, que quer que o outro tenha uma experiência que eles já tiveram, porque só uma pessoa que teve uma experiência real com Deus, no sentido de entendimento da palavra, pode fazer o que esses homens fizeram. E aí diz o texto aqui, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. O grupo maior impedia o grupo menor. A pergunta é, de algum modo você, seu grupo de pessoas, sua igreja, tem impedido as pessoas de se aproximarem de Jesus realmente? O que é que você tem feito que tem impedido com que as pessoas cheguem até Jesus? Já a gente continua. Não temas, servo do Altíssimo, Deus contigo está para te amparar. Creia, teu Deus tem poder e para te fazer vencer, Ele pode abrir o mar só pra você passar. Não temas, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Não temas, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti
e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Veja pela fé as muralhas caírem, assim foi com Josué. Creia e não tenha medo de prosseguir, siga em frente e pela fé esse mar vai se abrir. Não temas, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Não temas, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Não temas, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Eu quero convidar você a que você esteja em um dos nossos cultos. Nós temos cultos aos domingos, 9 horas da manhã, quartas e sábados às 19h30 ali no bairro do 40 Horas, na rua São Luís, número 53. Esteja conosco. Domingo pela manhã nós sempre temos uma palavra abençoadora, maravilhosa, e você vai ser abençoado se estiver conosco. Abençoado, quando eu falo, é sobretudo com a palavra. Porque se a palavra de Deus te abençoar, tudo será abençoado. Quando você começa a ver as coisas por um outro prisma, com outro entendimento, muda tudo na sua vida. E o que nós queremos, e sobretudo Deus, é que você deixe de ser religioso e se torne mais servo, que é mais importante, com consciência, sabendo quem você é, como você vai se conduzir, como deve ser a tua vida em Cristo. Ok? Menos religião, mais Jesus. E não podendo aproximar-se dele, versículo 4, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que esses homens que estavam levando o paralítico até Jesus, primeiro, não dizem em momento algum, não mostra em momento algum o homem fazendo qualquer menção de nada. Ele não diz nada, ele entra mudo e sai calado. O que fala alto ali é a atitude dos homens. Nem aquele homem paralítico ele toma nenhuma atitude. A atitude é daqueles 4 homens. E uma outra coisa muito interessante é que o texto diz que eles descobriram lá o telhado no ponto correspondente ao que Jesus estava. Isso significa que eles deram uma estudada na situação. E a gente pode até ver, né, analisando aí, fazendo algumas conjecturas, a gente até imagina eles conversando entre si. E quando eles foram lá para a casa de Pedro, eles já foram preparados, porque eles desceram o homem diante de Jesus, que eles sabiam onde Jesus estava, calcularam o local, a distância e com certeza levaram cordas para amarrar a maca do homem, né? Uma espécie de cama, uma maca, para colocá-lo de forma estratégica
diante de Jesus. Um grande ensino que nós temos aqui é que as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. Tudo aquilo que você for fazer, que será capaz de mudar a tua vida, mudar a vida de alguém, você precisa pensar antes. Você precisa planejar, fazer um planejamento. Se alguma coisa der errado, eu preciso ter um outro plano, um plano B, um plano C, um plano D. Eu preciso ter várias saídas para que, se alguma coisa der errado, eu possa verdadeiramente escapar de uma situação mais difícil. Que as pessoas geralmente são inconsequentes. Elas não medem as consequências de nada. E você precisa ser alguém responsável e que saiba que tudo que você fizer na sua vida tem consequências. Sejam ações maiores, ações menores, mas tudo tem uma consequência. Aqueles homens mediram tudo. Aqueles homens estavam preparados para colocar de forma exitosa aquele paralítico diante do Senhor Jesus. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia, ou seja, em que estava o doente. E aí algo muito interessante aqui é que Jesus olha, quando ele vê aquela situação, ele não diz nada contra, ao contrário, né? A fala dele mostra que ele acolheu, diferente daquele povo, ele acolheu os 4 homens e o paralítico. É tanto que ele disse: filho, para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Alguns que estavam ali de curiosos, diz a Bíblia que eram os escribas, que eles começavam a pensar no coração deles: por que é que ele fala dessa maneira? Versículo 7, isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Mas ali estava Deus feito homem, ali estava o Deus de Israel encarnado. E Jesus então olhou para eles, sabendo que eles estavam pensando e murmurando. Ele disse: por que vocês estão pensando nessas coisas? Está tudo aí no espírito de vocês, o que vocês estão pensando a respeito. Mas deixa eu perguntar algo. Versículo 9. O que é mais fácil? É eu dizer a esse paralítico: estão perdoados os teus pecados? Vocês não estão vendo nada. Qualquer um pode dizer isso, né? Olha, teus pecados estão perdoados. Ah, mas ninguém pode perdoar pecados. Ou eu dizer para ele: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa, porque não tem ninguém aqui te acolhendo. Tem gente aqui impedindo de você entrar. Você não pode entrar pela porta, você não pode entrar nem pela janela. Você tem que entrar pelo telhado. Não tem ninguém te acolhendo. Segundo, quando você está diante daquele que pode resolver o problema, e que aquele que pode resolver o problema dá uma palavra, a palavra dele é explicada, o outro que está do lado diz: ah, mas isso não pode acontecer, até porque do jeito que ele está fazendo aí está errado. Ou seja, além de não ser um povo acolhedor, ainda é um povo que olha, que critica, que julga. Então isso nada parece com o modus operandi de Jesus. Isso nada parece com a praxis de Jesus. Está totalmente errado, totalmente equivocado. Jesus acolhe, Jesus recebe. Jesus acolhe e recebe para transformar. Não, as pessoas querem primeiro transformar, acolher quase que nunca. Mas o modo de agir de Jesus é: acolho primeiro, recebo, curo as feridas físicas, emocionais e depois curo o coração, curo a alma, curo o espírito, transformo de forma total, de forma holística a vida de todas as pessoas que se achegam a mim. Aí ele diz então, versículo 10, para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho poder, tenho autoridade para perdoar pecados. Eu vou mostrar para vocês com algo físico, porque vocês são incrédulos, que o mais importante, que é o perdão dos pecados, porque curar um paralítico é ótimo, ele vai viver mais quantos anos? Vamos dizer que ele tivesse 40 anos, ele vai viver mais 40 anos, ele vai viver mais 40 anos, mas ele vai morrer. E se ele não estiver em Cristo, ele não está salvo. Mas em Cristo,
ele será salvo e viverá não 40 anos, mas a eternidade com Deus. Então, o mais importante é a salvação da alma. Depois vem a bênção física, que é importante, mas é importante para essa vida. Como disse Paulo, o exercício físico é muito bom para essa vida. Mas a piedade é importante para essa vida e para que virá. Então é preciso entender isso. Então ele vem e diz: eu te mando, está lá no versículo 11, levanta-te, toma o teu leite, toma a tua maca e vai para a tua casa. Aí acontece algo muito interessante, que mostra e prova tudo que eu estou falando aqui. Não foi difícil para o homem entrar? Foi, né? Ele pôde entrar pela porta? Não. Ele pôde entrar pela janela? Nem pela janela ele pôde. Ele pôde entrar pelas portas do fundo? Não. De modo algum, de forma mais humilhante, que acho que mandar alguém entrar pelas portas do fundo ou pelo elevador de serviço é triste, né? Tem um elevador principal, não, você não vai. Se você puder estar aqui, está ocupado. Então, se você quiser entrar, vá pelo de serviço. Não, nem isso aconteceu. Não podia entrar nem pela frente, nem pela janela, nem por trás. Eles que tomaram a decisão, se não é de um jeito nem de outro, vai por cima. Mas agora, na hora de ele ir embora, quando Jesus disse, vai para a tua casa, todo mundo abre caminho, ele sai pela porta da frente. O que significa? Que nós estamos fechando o reino de Deus para as pessoas, elas não têm condição de entrar por nenhum caminho visível, por nenhum caminho que seja o oficial, não, porque as pessoas não deixam. É aquela história que eu já toquei aqui, vou falar rapidinho. E ele disse que venha para Jesus, entregue sua vida para Jesus. Ela vem e aí ela não pode ser batizada nas águas. Meu irmão, não há impedimento para ninguém ser batizado nas águas. A questão é se você creu. Se você creu, é o que diz a Bíblia. Diz Filipe ao eunuco, você creu, você deve ser batizado. As outras coisas vão ser trabalhadas depois na vida da pessoa. Primeiro, uma entrevista muito grande, não, assim assado, você não pode ser batizado. Não, você pode, qualquer pessoa pode. Venha ser batizado, depois você vai ajeitando sua vida. É isso que a palavra diz. Até porque todos nós estamos ajeitando a nossa vida. Ninguém deixa de ajeitar a vida o tempo todo. Até o mais santarrão está ajeitando a vida dele o tempo todo. Não tem ninguém tão bom que não precise continuar consertando a sua vida. Por isso é que nós somos salvos pela graça de Deus. E aí ele sai diante de todos. Diz o texto bíblico que depois todos se admiraram, todos deram glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. E o que é que eles estão elevando aqui? O que é que eles estão louvando? A cura. Eles estão louvando algo físico. Quando que o mais importante que aqueles 4 homens fizeram foi colocar aquele homem diante de Jesus para ele ser curado do seu espírito. E eles estão de olho no físico. Quando que Jesus está de olho no espiritual? Os homens estão de olho no passageiro, no efêmero. Jesus está de olho no eterno. E é o eterno que ele quer nos dar para nos mudar, para nos transformar, para que nós sejamos realmente, em lugar de ser mais religiosos, sejamos mais justos, busquemos andar de forma ordeira, ética. É isso que o Evangelho nos ensina, é isso que devemos buscar. Deixa eu orar com você e por você, para que você também seja acolhedor. Para que você, pastor, tenha uma igreja acolhedora. Para que você, meu irmão, possa ser acolhido por nós. Cada vez mais nós precisamos ter essa consciência. Senhor nosso Deus e Pai, te dou graças por tudo, por esse momento, por essa oportunidade. Abençoa essa pessoa que nos assiste agora, ilumina, dirige a sua vida e que ela possa compreender isso que nós estamos falando, tenha compreendido, possa colocar em prática na sua vida e todos que nos ouvem possam realmente saber que o teu povo é um povo que acolhe, que recebe e que abençoa vidas e que faz de tudo para colocar as pessoas diante de ti, Senhor. Então, Senhor, se conosco, continua abençoando o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Não temas, servo do Altíssimo, Deus contigo está.
pra te amparar. Creia, teu Deus tem poder e pra te fazer vencer. Ele pode abrir o mar só pra você passar. Não tem mais, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Não tem mais, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Veja pela fé as muralhas caírem, assim foi com Josué. Creia e não tenha medo de prosseguir. Siga em frente e pela fé esse mar vai se abrir. Não tem mais, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Não tem mais, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Não tem mais, servo do Altíssimo, o teu Deus se agradou de ti e te ungiu para que sejas mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor.